Livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, de Kenneth Hagin, capítulo 21. Meu espírito? A carne ou o Espírito Santo? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, 27. Alguém pode perguntar: como posso saber quando é o meu espírito ou o Espírito Santo me dizendo para fazer alguma coisa? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Mas pode ser apenas eu mesmo querendo fazer aquilo. Defina seus conceitos. Se por eu você quer dizer a carne, claro, você não pode sempre obedecer à carne. Mas se por eu você quer dizer o homem interior, o verdadeiro eu, então é sempre certo obedecer ao homem interior. Vá em frente e faça aquilo que ele quer que você faça. Se o seu espírito é uma nova criação em Cristo Jesus, se as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, se seu espírito tem a vida e a natureza de Deus nele, se tem o Espírito Santo nele e está em comunhão com Deus, ele não vai lhe dizer para fazer nada que não seja certo. Se você é um cristão cheio do Espírito, seu homem interior tem o Espírito Santo em sua plenitude, não em uma medida, mas em plenitude habitando em você. Não é o homem interior do cristão que quer fazer errado, é o homem exterior. Você deve ser capaz de dizer quando é a carne que lhe está mandando fazer alguma coisa ou o espírito. Eis que um texto tem sido um enigma para muitos. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. Isso se refere ao homem interior. Fisicamente somos nascidos de pais humanos e compartilhamos de sua natureza. Espiritualmente, somos nascidos de Deus e compartilhamos de sua natureza. A natureza de Deus não é para o erro. Eu já errei muitas vezes como cristão, mas meu homem interior não peca. Ele nem sequer concorda comigo quando peco. Ele tentou fazer com que eu não errasse. Meu coração lamentou quando pequei, pois permiti que a minha carne dominasse, mas meu espírito nem sequer consentiu com aquilo. A semente divina está no meu espírito, não na minha carne. Se você continuar permitindo que a carne domine, continuará errando. Se você permitir que sua mentalidade natural domine sem renovar sua mente por meio da palavra, continuará errando. Foi por isso que Paulo escreveu para os cristãos nascidos de novo, cheios do Espírito em Roma, e disse-lhes para fazer duas coisas. Primeiro, apresentar seus corpos e, segundo, eles deveriam renovar suas mentes por meio da palavra. Vê Romanos 12, 1 e 2. Até que a sua mente seja renovada por meio da palavra de Deus, sua carne e sua mente não renovada dominarão seu espírito. Isso o manterá como um bebê cristão, um crente carnal. Paulo disse à igreja em Coríntios: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. 1 Coríntios 3:1. Sois carnais, ele disse, versículo 3. Outra tradução diz: pois ainda sois dominados pelo corpo. Paulo continuou: andais segundo os homens, versículo 3. Outra tradução diz: vocês andam como meros homens. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que aquelas pessoas andavam e faziam as coisas da mesma forma que os não salvos faziam. Quando você renova a mente por meio da palavra, ela vai se aliar com o espírito em vez de com o corpo, e os dois, espírito e mente, controlarão o corpo. Meu espírito não vai me dizer algo errado. Ele tem a natureza de Deus nele, tem a vida de Deus, o amor de Deus e o espírito dele, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. 2 Pedro 1,4. Somos nascidos de Deus, então nos alimentamos da palavra dele. Fazendo isso, somos coparticipantes da natureza divina, a natureza do Pai. E se tivermos a natureza divina em nós, nosso espírito não nos dirá para fazer algo errado. O que quer que o seu espírito lhe diga, estará certo. Capítulo 22. Eu vejo. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum,
admoestava-os Paulo dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Atos 27, 9 e 10. Paulo disse: vejo. Ele não disse: tenho uma revelação. Ele não disse: o Senhor me disse, mas sim: eu vejo. Como ele via? Pelo testemunho interior. Ele não viu mentalmente, não viu fisicamente. Em seu espírito ele teve esse testemunho. Uma família de 7 pessoas saiu para comer. Não havia muito tempo que estavam no restaurante quando repentinamente o pai disse: vamos para casa. Por quê? Não sei, apenas tenho uma vontade, uma percepção de que deveríamos ir. Eles correram para casa e um incêndio havia começado. Se eles tivessem esperado, tudo teria sido queimado, mas o testemunho interior os avisou em tempo. Se a casa deles tivesse incendiado, alguém poderia dizer: Deus fez isso, ele tinha algum propósito nisso. Não, perdemos por não ouvir nosso homem interior, nosso espírito. Não temos sido conscientes do espírito. Você nunca encontrará em lugar algum da Bíblia Deus promovendo coisas assim para ensinar algo ao seu povo. Se aqueles homens do navio tivessem ouvido Paulo, poderia ter poupado o navio e as mercadorias. Entretanto, perderam tudo e quase perderam a vida também. O que realmente aconteceria se não tivesse começado a ouvir o que Paulo dizia. Deus não é um inimigo. Ele está tentando nos ajudar. Ele não está trabalhando contra nós. Ele está trabalhando por nós. Assim, conforme nos tornamos mais conscientes no Espírito, podemos aprender como cooperar melhor com Ele. Por isso, lembre-se de que o modo primordial pelo qual Deus guia seus filhos é por meio do testemunho interior. Capítulo 23. Orientações espetaculares. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos 26, 19. Deus nos guia hoje da mesma forma que Ele dirigiu os primeiros cristãos. Sua palavra trabalha agora da mesma forma que fez no passado. Nada mudou. O Espírito de Deus não mudou, pois Ele não muda. Os primeiros crentes não tinham uma igreja na época e hoje temos uma igreja. Cometemos um erro pensando assim: estamos na mesma era em que eles estavam, a era da igreja, estamos na mesma igreja, temos o mesmo Espírito Santo. Mas parece, entretanto, que eles tinham muito mais do que nós. Não é assim. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Existem filhos de Deus hoje, e o Espírito do Senhor continua guiando seus filhos. Então, olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos e para a Bíblia, de uma forma geral, para ver como o Espírito de Deus os guiava. Por vezes, alguns recebiam orientação por meio de uma visão. Já outros por meio de um anjo que aparecia e lhe dizia o que fazer. Tais fenômenos, entretanto, não aconteciam todos os dias na vida dessas pessoas. Aconteciam 1 ou 2 vezes na vida para a maior parte delas. Assim, essa não é a maneira comum por meio do qual Deus guia os seus filhos. Ficamos com a impressão de que quase todos os dias um anjo aparecia para alguém e o avisava de alguma coisa, mas não era assim. Muitas vezes, quando Deus está tentando testificar com o nosso espírito, buscando nos guiar da forma que Ele disse que faria neste mundo, nós não ouvimos, pois desejamos algo como uma visão ou anjos aparecendo. Não temos o direito de buscar uma visão, não temos o direito de pedir por um anjo, pois não existem versículos bíblicos que nos digam que devemos fazer isso. Nós temos o direito de pedir aquilo que a Bíblia nos promete. Se Deus quer enviar um anjo, tudo bem. Se Ele quer dar uma visão, tudo bem também. Como um jovem pastor, fiz a mesma coisa que muitos cristãos fizeram no estágio de infantilidade de seu cristianismo. Ouvi pessoas falando sobre visões e anjos e orei para que algo semelhante acontecesse comigo, mas nunca aconteceu. Depois amadureci espiritualmente, então nunca mais esperei que isso acontecesse. Eu não esperava por isso, mas por volta de 1949, eu estava orando um dia na última igreja que pastoreei. Calei-me na igreja esperando em Deus, pois tinha um testemunho em meu espírito que deveria fazer assim. Então o Espírito Santo, não o meu espírito, falou comigo. Antes de eu dizer o que aconteceu, atente comigo para a seguinte passagem da Bíblia e perceba como Pedro teve uma visão e em seguida foi guiado pela voz do Espírito de Deus.
No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Atos 10, do 9 ao 11. Deus mostrou a Pedro por meio de uma visão que ele iria trazer os gentios. Agora vamos pular para o versículo 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Atos 10, 19 e 20. Esses eram 3 homens da casa de Cornélio. Depois de Pedro ter ido à casa de Cornélio na Cesareia e pregado aos gentios, ele subiu a Jerusalém, onde a Bíblia diz que os que eram da circuncisão o arguiram. Atos 11, 2. Em Atos 11, Pedro está contando o que aconteceu com ele e está descrito em Atos 10. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Atos 11, do 11 ao 12. O Espírito Santo falou com Pedro. Pode ter ocorrido de Pedro olhar para os lados procurando quem falou com ele. Eu não sei. Mas ele sabia que o Espírito de Deus tinha mandado que ele fosse. O Espírito falou comigo enquanto eu esperava na igreja. Eu vou levá-lo por meio de revelações e visões. Imediatamente, revelações em linha com a palavra. Eu não estou falando de algo em desacordo com a Bíblia. Começaram a vir. Então, em 1950, as visões começaram a chegar. Jesus pessoalmente apareceu para mim e falou comigo em várias ocasiões. Houve também outras visões. Capítulo 24. O Espírito me disse para ir. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 1 e 2. O Espírito Santo disse: seria interessante, antes de tudo, perceber sob que condições o Espírito Santo disse alguma coisa. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: estou convencido de que precisamos ter cultos nos quais ministramos ao Senhor. Muito frequentemente ministramos apenas uns aos outros. Estudos bíblicos são bons, nós precisamos deles. Musicais especiais são bons. No entanto, muitas vezes nós não estamos cantando ao Senhor, mas à congregação. Precisamos ter alguns cultos nos quais ministramos ao Senhor enquanto esperamos nele. Nesse tipo de atmosfera, o Espírito Santo pode falar conosco. Era um grupo de 5 ministros. Eu não sei como o Espírito Santo falou com eles. Pode ser que algum dos profetas tenha falado. Mas disto eu estou certo. Todos ouviram e todos concordaram que era o Espírito Santo quem estava falando. O Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo, e para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 2. Pedro disse: o Espírito me disse que eu fosse. Atos 11, 12. Depois de muitos anos no ministério, a morte veio e tentou se estabelecer no meu corpo. Eu sei quando a morte vem. Já estive morto e retornei 2 vezes. Eu sei como é sentir isso. De fato, comecei a cair nos braços da morte, quando o Espírito Santo veio e me ergueu. Ouvi uma voz falar. Para mim foi audível. Creio que foi Jesus. Eu sei que foi o Espírito Santo falando. Já mencionei como o Espírito Santo fala. Não de si mesmo, mas sobre o que ouve. É sobre isso que ele fala. Então o Espírito Santo ouviu Deus ou Jesus falando isso e ele repetiu. Soou como a voz de um homem: não morrerá, mas viverá. Eu quero que você vá e ensine ao meu povo sobre a fé. Eu lhe ensinei sobre fé por meio da minha palavra. Permiti que você passasse por certas experiências. Você aprendeu sobre fé tanto por meio da palavra quanto por meio das experiências. Agora vá e ensine ao meu povo o que eu lhe ensinei. Vá e ensine ao meu povo sobre fé. No momento que aquela voz terminou de falar,
eu estava perfeitamente bem. Tenho me esforçado para ser obediente àquela voz celestial. Essa é a razão pela qual ensino tanto sobre fé. É o que eu devo fazer. Eu vou me referir novamente ao tempo em que Jesus apareceu para mim em 1959 em El Paso, Texas. Foi durante essa visão que ele me disse: vá e ensine meu povo a ser guiado pelo meu Espírito. Tenho sido lento a esse respeito, mas vou falar mais sobre fé de agora em diante. Essa é a razão deste livro.